Fala pessoal, tudo bom? Me chamo Heitor, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o UX Designer, tá? Hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre Design Tokens, tá? Que é um assunto bastante interessante dentro do contexto do Design System, tá? E a gente vai abordar também um pouco sobre Design System, né? E algumas das suas categorias, né? Eu me chamo Heitor Salles, tá? Tô na área uma média de 5 anos e a gente vai nessa caminhada junto, tá? Aproveita e se inscreve no canal, deixa um like e comenta, tá? Que eu vou trazer mais vídeos como esse. Bom, pra gente começar, a gente tem que entender o que é um design system, né? Pra gente começar a entender, um design system ele não é um style guide, né? Muitas das vezes a gente chega ao consenso de que um design system é muito parecido com um style guide, né? Onde muitas das vezes a gente vende um produto e fala que vai deixar um design system pronto dentro daquele projeto, mas quando na verdade é um style guide, né? E aí a gente chega no consenso onde um design system é mais um produto do que um design, né? E é como é que a gente pode dar um exemplo disso, tá? Ele é mais para ser um conjunto, né? Um conjunto de coisas, componentes, e que isso vai justificar, né? Isso vai juntar tudo dentro daquele projeto para você ter uma consistência, né? Uma eficiência dentro daquele projeto entre designer e programador, para a gente ter um desenvolvimento de um produto mais organizado, né? E muitas das vezes tem uma variedade dentro deles, né? Como por exemplo componentes, né? Listas, botões, filtros, né? Tudo aquilo para já ficar tudo organizado, para quando a gente for colocar isso na prática fora do handoff, a gente ia ter uma praticidade. E aí, a gente vai começar aqui, né? Imagina comigo que a gente está dentro de um projeto, tá? E nesse projeto, tu é o designer, né? E esse projeto, ele tá uma bagunça. Esse projeto, ele tem muitas cores. Vamos supor ter mais de 50 cores dentro do projeto, tá? Nisso tem cores com opacidade, tem cores com 75% de opacidade, né? E dentre outras, né? Você vai ver aqui muitas cores, valores brutos, né? Guarda essa frase, valores brutos, né? Que daqui a pouco a gente vai começar a usar ela. Dentro desses valores brutos, a gente precisa ter uma ideia que a gente precisa organizar elas de uma forma eficiente para a parte de desenvolvimento, tá? Por outro lado, a gente já tem ali um consenso que é em outro projeto e nele já vai ter um nível a mais de detalhamento, né? Nisso vocês estão vendo aqui do lado e aqui já tem um primary, tá? E tem um barra 600. Também tem um neutral barra 200, né? E também tem um black e white barra white. Nisso a gente não categorizou ou nomeou ele de qualquer outra forma dentro do nosso projeto. Ah, mas Heitor, o que seria um primary barra 600? É mais fácil a gente... Por que ele não tá o valor, ou o X da própria cor, né? É nisso que a gente precisa ter uma consistência dentro do nosso projeto. Como é que é isso? Dentro do nosso projeto, a gente usa design tokens, que os design tokens geralmente ajudam a tomar decisões, né? Com base em um banco de informações, né? Com base, por exemplo, uma informação que a gente vai usar dentro do nosso projeto, seja em uma X, seja em um botão, seja em uma lista de filtros, né? E geralmente, muitas das vezes, a gente pensa e fala assim, não, é mais fácil a gente deixar o valor bruto, né? E vamos deixar ali a solta e a gente vai desvendando ali o projeto quando for jogar para a parte do desenvolvimento. Mas muitas das vezes a gente vai ter um porém e vai ter um grande problema. Muitas das vezes a gente vai ter um problema em consistência na parte de tomar decisões. A gente vai ter um grande problema na parte de tomar decisões, né? Que é, por exemplo, imagina comigo que tu é o designer e tu vai conversar com o desenvolvedor. Nisso ele vai chegar para tu e vai dizer: João, eu tô usando aqui no background a cor F64D8F. Não, mas a cor que eu tô usando é 8B634FD, sabe? Imagina comigo o quão difícil, né, seria a comunicação e o quão você pode conseguir facilitar a tua comunicação e ter uma base de respostas mais própria ou melhor para você conseguir
conversar, né? Dizendo assim. E nisso, a gente precisa entender muitas das vezes o que significa um design token, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Um exemplo bruto, não um valor bruto, mas um exemplo bruto de que seria um design token, né? Um design token, ele seria isso aqui. Dentro dele, a gente colocou um valor, tá? Ele geralmente é chamado de valor, né? Valor do token, ou geralmente a gente pode colocar como ele um atributo ou token, né? Muitas das vezes do token a gente usa atributos, no caso a gente geralmente usa tags, usa prefixos e regras para a gente poder já fazer isso numa regra específica, para a gente já ter esse conciso de como é que a gente vai fazer as coisas. E a gente vai começar aqui do básico, né, para a gente poder ter essa ideia de, como é que a gente vai começar a criar, né, de fato um design token. Como é que eu crio? A gente precisa ter uma ideia, tá, de que um design token ele precisa ser estruturado de uma forma bacana. Aqui para vocês aqui no canto, eu coloquei um exemplo, tá? De cores escrito ali, Color Slate barra 900. Vocês lembram daquela primeira foto que eu coloquei para vocês? Aonde eu já trazia esse tipo de informação, tá? Aonde a gente já separava e lembrando, não são valores brutos, onde a gente já vai colocar um valor bruto, como por exemplo um próprio X, 6B, F, D, B, enfim. Aqui a gente já tem um valor, tá? Onde ele, pegando um exemplo, a gente já tem um color slate barra 900. Vamos começar daí. Ah, Nuno, mas como é que seria, né? Esse color barra não sei mais lá o que. Então, toda vez que a gente for colocar um token para funcionar, a gente vai ter que definir três coisas, tá? A gente tem que definir o token, nome da cor e geralmente, muitas das vezes a gente vai definir uma intensidade. Lá mais para frente eu vou falar para vocês como é que a gente vai desvendar ou vai aumentar um pouquinho só esse nome. Para vocês eu coloquei um Color Slate 900. O Color em si, ele funciona para a gente conseguir definir o token, né? E geralmente a gente não precisa necessariamente colocar Color, tá? Color ele pode ser um exemplo prático, bruto, né? Muitas das vezes, sei que eu tô repetindo muito o valor brutos, mas muitas das vezes eles funcionam assim, né? Color, ele vai definir um token, tá? Ele vai definir como é que ele vai ser um token. Dentro desse definir, a gente não necessariamente pode ser uma cor, tá? Mais pra frente eu vou explicar isso aqui pra vocês. A gente vai colocar o color aqui, tá? Como também ele pode ser escrito como color primary, tá? Então, mas eu tô vendo que vocês têm um símbolo aí, né, de dinheiro. Como é que funciona isso? A gente geralmente tem uma sigla que a gente muitas das vezes inicia ela, que é o ESDS. Mas o que significa? Enterprise System Design System, tá? Geralmente, muitas das vezes é para você ter, né, uma das especificações. Geralmente, muitas das empresas elas usam muito isso para ter uma organização mais fácil, né, uma padronização. Padronização é algo que a gente já tem dentro muito grande dentro do projeto, onde muitas das vezes vocês vão encontrar esse tipo de sigla dentro das nossas variáveis, tá? Nisso também eu coloquei slate, tá? Slate você vai declarar o nome de uma cor, ou por exemplo, pode ser um botão, pode ser um filtro, pode ser um background, tá? E aqui a gente já vai ter a intensidade da cor. 900. Então, mas pode ser 400, pode ser 300, pode ser 500, pode. Não tem problema. A intensidade da cor ou a forma com que você vai declarar ela vai ser igual para todos, tá? 900, 400, geralmente esses números eles vão de 25 estourando, às vezes eles vão de 25 a 1000, 1500, muito raro eles vão a 2000, mas isso vai muito de projeto a projeto, tá? E com isso a gente vai definir a intensidade da cor. Mas eu também posso definir isso, mas tô vendo que pode ter outras coisas, né? Geralmente a intensidade da cor ele também se aplica, que eu vou trazer outro vídeo aqui para vocês explicando como ele funciona. A gente tem uma coisa chamada hierarquia de cor, né? Que é como a gente vai declarar as cores dentro do nosso projeto. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai organizar as cores dentro do nosso projeto, tá? De uma forma que a gente vai conseguir organizar ele de uma forma mais descomplexa. Com isso a gente também tem a nossa tipografia de texto, ou como melhor bem chamada, hierarquia de texto, tá?
E depois eu vou trazer um pouco mais detalhado sobre ele em outro vídeo. Ele também, muitas das vezes, ele tá dentro mais de Style Guide e dentro do Design System, né? Muitas vezes o Style Guide ele já traz uma tipografia mais com base, né? Ele já vai trazer, por exemplo, tamanhos maiores, por exemplo, de header, de notas, ele já vai separar, né? Tamanhos, cores, vai ter bold ou não, tá? Nisso também a gente vai voltando aqui na parte de intensidade de cor, a gente também vai separar isso dentro do nosso nome. Quando a gente for nomear uma hierarquia, né? Quando a gente for definir um token, a gente também define o tipo de texto, né? Se ele vai ser um bold, se vai ser itálico. E com esse a gente também tem tonalidade ou opacidade, né? Também vou trazer outro vídeo para vocês explicando como funciona a questão de tonalidade, né? Como um texto ele pode se sobrepor sobre outro, como é que ele pode. Tem outros muitos assuntos que eu também posso trazer aqui para vocês, tá? Dependendo de como esse vídeo reagir, vou trazer outros vídeos aqui para vocês. Com isso, eu expliquei um pouco, espero que vocês tenham entendido. E eu trouxe aqui para vocês um documentário que eu acho muito interessante, que é do Nathan, tá? O Nathan e outro rapaz, que eu não tô me lembrando agora. Eles trazem, né? Eu vou estar mostrando aí pra vocês. Eles trazem um documentário bastante interessante sobre design tokens. Eles são especialistas nisso. Vou deixar pra vocês na descrição, tá? Onde eles vão trazer um design token muito mais detalhado de como é que vai funcionar. Existem outras formas de você também documentar. Por exemplo, na parte das hierarquias, a gente tem outras formas de documentar, como nome, texto e hierarquia, que eu vou trazer um pouco mais na frente para vocês. Nisso, as Line Tokens, eles geralmente eles têm uma boa parte, quem começou a ter essa pionerização, na parte da IBM. Né? A IBM ela tem um próprio documentário também, eu vou deixar para vocês mostrar um pouco no tela como é que funciona todo esse documentário, o design system da própria IBM, tá? A IBM ele tem um projeto muito grande, um design system bastante complexo e bem detalhado sobre design tokens também, né? Eles explicam um pouco como é que funciona cores, grafia, botão. Bastante interessante, depois de uma lida. Com isso, né, a gente vai chegar numa parte de dizer como é que a gente vai começar a criar, né? Como é que a gente cria então um design token? Um design token, ele, geralmente, a gente cria com base de regras. Isso a gente tem 3 níveis, né? Geralmente, de design tokens, como a gente pode chamá-las. Então, vou tentar explicar de forma bastante resumida e de uma forma com que vocês consigam entender de uma forma mais tranquila. A gente geralmente tem 3 níveis. O primeiro é o nível primitivo, o segundo nível é o nível derivado e o terceiro é componentes, tá? Pode-se dizer que a gente pode começar com o intermediário, na verdade básico, intermediário e avançado, tá? Começando no primitivo. Imagina que aqui eu tenho 3 cores, 4 cores na verdade, 4 cores, todas elas têm um valor bruto. Vocês lembram quando eu falei de valor bruto lá no início? Pronto. A gente tem aqui 4 valores brutos, tá? E elas estão com valores. Com isso, a gente já tem um bloco sentido. Isso ele não tem um valor, não tem uma especificidade, não tem um nome, não tem um valor específico que eu posso colocar lá no projeto, né? E nisso, se a gente começar a organizar melhor o projeto, imagina que a gente vai começar a nomear todos os nossos tipos de cores. E dentro dessas cores a gente vai organizar, separando elas de uma forma mais eficiente para quando a gente for fazer. Geralmente a gente organiza, por exemplo, Grade 100, Grade 200, Grade 300 e assim vai. Dependendo do projeto, a gente agora já pode declarar que nosso bloco no Design Token já é um valor. A gente já atribuiu um nome a ele. Mas a gente ainda não atribuiu uma função. Onde ele vai ter, lá na frente eu vou explicar como que a gente vai colocar uma função para ele. E com isso a gente já tem, já de fato, né, já vai ter essa melhor especificação, né. Isso aqui já é um exemplo de como é que vai funcionar dentro do projeto, né, da parte lá que depois eu vou mostrar para vocês na prática. Como é que funciona, né, como é que ele fica dentro do projeto. Isso aqui já está bem mais organizado, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês também como funciona com ele com valores brutos, né?
E com isso, eu também coloco um adendo aqui, aonde você também consegue perceber que a gente tem uma parte chamada tokens. Tá? Dentro dessa parte em tokens, a gente tem background, botões, inputs, texto, elementos. Muitas das vezes a gente precisa nomear sempre uma coleção nova, que eu acho bastante importante. Sempre nomeie uma coleção nova com um nome específico para um objeto. Por exemplo, vamos supor que aqui a gente vai fazer uma coleção. A gente geralmente nas variáveis, a gente trabalha não por grupos, mas sim por coleção. Imagina que aqui a gente vai ter diversos tipos de backgrounds, diversos tipos de cores de botões, diversos tipos de cores de inputs. Geralmente isso ajuda bastante na parte do desenvolvimento. Sempre que vocês forem criar um projeto, inicie sempre, por exemplo, separando o nome das coleções com primary colors, secundários, cores secundárias ou cores de background. Ajuda demais, tá? É muito bom. É necessário? Geralmente, muitas das vezes é necessário, tá? Então, mas é obrigatório toda vez? Eu não quero ter esse trabalho. Na verdade, muitas das vezes, se você for trabalhar em uma empresa ou fazer um projeto freelancer, não tanto em projetos freelancers, mas é sempre importante dentro da tua empresa, mas isso vai de projeto para projeto, de como é que a empresa funciona. Vocês dão uma olhada, mas muitas das vezes elas vão estar separadas nas coleções por cores primárias, secundárias e cores de background. E aí que a gente vai chegar na parte de design e tokens de derivados. Imagina comigo que o seu José, ele trabalha numa empresa, tá? E dentro dessa empresa, o seu José, ele é chamado de vários nomes. Ele tem um apelido. José, Josézinho. Eu sou João. Vem cá. Muitas das vezes o seu José, ele pode ser nomeado de várias formas. Mas outras pessoas elas não entendem que Josézinho é José. Com isso, ela também vai se repetir da mesma forma no design de tokens. Sempre um verde, tá? Na questão do verde, ela vai ser um verde, ela sempre vai ser uma cor de botão. Tá? Ela sempre vai ser nomeada. Então, toda vez que vocês falarem de green, ela vai ser a cor de um botão. Agora, colocando um adendo aqui na cor verde, todo e qualquer token, né, que ele for nomeado automaticamente, ele vai ser dado e vai ser nomeado de uma função. Isso são os derivados. E outros exemplos aqui. Mas Heitor, como é que eu posso nomear? Bom, geralmente quando a gente vai criar um nome de um token, a gente no derivados, tá? Tem uma diferente. Lá na frente eu vou explicar como é que vai funcionar os componentes. Nos derivados, a gente sempre tem que ter 3 categorias. A gente vai separar por categoria, propriedade, variante e o nome do token. Tá? Aqui vocês estão vendo que eu coloquei a categoria cor com a propriedade background. Tá? Na primeira linha, eu coloquei cor, background e default. Tá? Eu coloquei default, mas só foi para encurtar para vocês terem uma. Na segunda linha já é color, texto e primário. Nisso ele vai se repetir, tá? Da mesma forma como vocês estão vendo aqui do lado, como vocês mesmos escreveram aqui, separar as 3 categorias, vocês vão ter que escrever sempre o nome de um token, de acordo com a sua propriedade, de acordo com a sua variante, de acordo com a sua categoria. Se for uma cor, né, ela vai ter que ser color, com a propriedade de text, tá? Isso tendo a nossa segunda linha. Já vamos escrever aqui, em vez de background, vamos ser um texto, então seria color primary. Tá? Nisso já temos um token setado. Nosso primeiro token já está setado. Tá? Nisso também pode ser no segundo, como por exemplo color, border e default. Mesma coisa a gente vai escrever no nome do token, color, border e default. Nisso a gente já vai ter 3 especificações primárias para nos derivados. Como é que a gente vai falar mais a parte de componentes? Mas Heitor, é necessário a gente, sempre que for criar um componente, a gente tem que criar um design tokens? Então, não é necessariamente a gente, ou é obrigatório por um estado, né? Ou como é que ele vai se comportar, mas muitas das vezes é muito importante a gente colocar o nome de um componente, tá? Como assim, Heitor? Imagina que tem um botão, e esse botão ele tem uma cor específica. Então a gente vai ter que criar um design token para ele ter uma cor específica
tendo primária, secundária, com Hoover, sem Hoover, né? E a gente já vai separar, diferente dos derivados, como eu te mostrei na slide anterior, a gente já vai ter mais em 5 categorias, né? 3 a gente vai para 5. A gente já vai ter uma categoria, vamos manter isso aqui, e agora a gente diferenciar, a gente vai ter 2 coisas novas, a gente vai ter componente e estado. Em componente, a gente vai manter como? O componente ele pode ser um botão, pode ser um filtro, pode ser qualquer coisa dentro do que a gente for nomear, entende? Então a gente já vai ter um componente setado para a nossa propriedade. Pode ser um botão, pode ser um filtro, pode ser qualquer coisa. Também a gente vai manter as variantes, tá? Sempre importante vocês lembrarem de manter as variantes, tá? Com isso a gente também já vai ter um estado, tá? Como assim estado? Não é necessariamente a gente ter um estado, né? Por exemplo, a gente sempre coloca um estado, se ele vai estar ativo, se vai estar desligado, se vai estar desligado, como é que ele vai estar, né? Mas é muito bom, eu até coloquei um aviso aqui, né? Ele não é necessariamente está obrigatório ter um estado. Muitas das vezes em algumas empresas eles pedem dados, por exemplo, se ele está com Hoover, sem Hoover, se ele vai ser só quando passar o mouse, né? Mas é muito bom ter isso aqui, tá? Não é obrigatório, mas é importante. Tá? E a gente vai conseguir manter o nome do token da mesma forma como a gente vai manter lá em derivados. A gente manteve uma cor, a gente manteve a nossa propriedade, que é o background, e a gente vai manter nosso componente. Agora, diferenciado, a gente já vai ter 2 coisas, né, novas. A gente vai ter o componente e já vai ter o estado. Com isso, a gente já vai manter o componente aqui como no token, terceira opção, tá? Não importa a ordem, mas é muito bom sempre manter a ordem. Por exemplo, categoria, propriedade, componente, variante e estado. Tá? Mantenham sempre esse tipo de ordem. Tá? Por exemplo, cor, background, a gente já trouxe aqui o componente, né? Já setando. E a gente também manteve a variante. Tá? A variante, ela não importa. Nesse exemplo aqui eu coloquei que ela seria primária. Tá? Aqui ela seria primária. E o estado a gente vai manter default, tá? Ela pode se manter, eu só não coloquei aqui os outros exemplos, mas ela vai se manter da mesma forma como está escrito aqui, tá? Ela vai se manter uma cor default, tá? Ou primária, ou secundária, tá? Muitas das vezes você pode colocar aqui, como por exemplo o estado, se ela vai estar Hoover, ou vai estar inativo, tá? Eu acredito que eu coloquei de fato errado aqui, mas pelo que eu tô falando aqui, as coisas vão entender, tá? Vou colocar na tela para vocês de uma forma mais organizada. E aí acho que vocês vão conseguir entender de uma forma melhor, tá bom? Acredito que é isso, tá? Trouxe para vocês aqui explicando básicos sobre design tokens. Eu espero que tenha ficado claro. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem nos comentários, tá? Deixem um like, e que isso é super importante para mim. E obrigado pela tua vista, tá? E é isso, obrigado.